noite, senhoras e senhores. Dilma Rousseff, além de ser a primeira mulher presidente da República, subiu a rampa do Palácio do Planalto, acompanhada da massiva popularidade do governo Lula. Aqui no estado, Tarso Genro fez história ao ser eleito no primeiro turno, devolvendo ao PT o comando do Piratini. As bases estão inchadas e as maiorias garantidas, apesar de algumas desavenças que já estão surgindo. Mas, desde então, as oposições têm perdido poder, tanto no Congresso quanto na Assembleia. Isso pode afetar a democracia no país? Como deve ser o papel da oposição nas duas esferas? No ano que vem tem eleições. Como o jogo político de agora vai desenhar o panorama de 2012? É o debate de hoje no Conversas Cruzadas. Convidados do programa de hoje, o vice-líder da bancada federal do PT, deputado Henrique Fontana, o líder da bancada estadual do PMDB Gaúcho, deputado Giovanni Feltes, o deputado federal pelo PDT, Vieira da Cunha, e o deputado federal pelo PSDB, Nelson Marquesan Júnior. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade, e Sicredi. Faça seu seguro no Sicredi. Interativa de hoje, a pergunta: a tendência da oposição no país e no estado é de fortalecimento, 3299-2361, enfraquecimento, 3299-2362 e permanecer como está, 3299-2363. Você também pode enviar a sua opinião para o nosso e-mail conversascruzadas@tvcom.com.br ou pelo nosso Twitter, @conversacruzada. Lembrando que a opinião do telespectador aqui no Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Capacitare. Conheça os cursos disponíveis no site capacitareh.com.br. Bom, vamos começar o debate. Antes de mais nada, mandando um abraço para o nosso apresentador Lazia Martins, que já está de volta a Porto Alegre, estava viajando de férias, e dizer que, naturalmente, a audiência do Conversas Cruzadas aguarda o seu retorno previsto aí para a semana que vem. Dito isto, vamos começar com o deputado Giovanni Feltes, do PMDB. Deputado, primeira pergunta que eu faço para o senhor para abrir o debate é o seguinte: oposição ao governo Dilma e ao governo Tarso é uma tarefa ingrata? Boa noite. Boa noite. Não chega a ser ingrata, mas não é uma tarefa fácil. E se os papéis, os polos se invertessem, igualmente seria difícil. Na verdade, nós, a partir do processo da eleição do Collor de Mello, que imaginava que ser bem-sucedido nas urnas lhe garantiria no Congresso Nacional favorabilidade para suas iniciativas, isso se provou, de uma forma definitiva, não ser verdadeiro. A partir dali houve um aculturamento, digamos assim, de todos os partidos no sentido da necessidade de formatação de uma maioria, de uma bela base parlamentar. Em todas as esferas, na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Com maestria, por favor. Com maestria, o governo Lula construiu essa maioria. E a presidenta Dilma também constituiu essa maioria. Assim também fez, embora com alguns ruídos e percalços, a governadora Ieda. E o governador Tarso, com maior maestria ainda, constituiu uma maioria bastante folgada. Acho que isso também decorre de um outro fenômeno. Os partidos vão perdendo a sua identidade enquanto instituição, todos de um modo geral, uns mais, outros menos, e alguns deles, inclusive, deixam. Abrem mão de disputar o executivo, a chapa majoritária, para aderir. Muitos até muito facilmente aderir a quem ganhar. Outros até, eventualmente, concorrem e acabam aderindo independente de quem ganha, mesmo concorrendo numa determinada base. E não vai aqui nenhuma crítica, vai uma constatação. Porque se a realidade hoje aqui pode me favorecer para a crítica para alguém que possa estar representando um desses partidos na mesa, quem sabe nós tenhamos outros exemplos de igual sorte, igual tamanho, nos outros estados da federação. Essa me parece que é uma grande pobreza do ponto de vista político. Já vamos voltar com o senhor, deputado Henrique Fontana. Boa noite. Como é que o senhor faz a leitura da oposição hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul, o senhor que pertence ao Partido dos Trabalhadores? A oposição tem um papel muito importante na democracia. Eu que tenho... Todos nós aqui temos uma trajetória política. Eu já fui oposição, hoje sou governo. No país estamos no terceiro governo, agora com a presidenta Dilma como presidente da República. E aqui no estado voltamos a essa situação.
A democracia saudável, ela precisa de governo e oposição. E ela precisa que as negociações se deem em cima dos projetos, das propostas, da visão que cada um tem de desenvolvimento do país. E quem é governo tem que muitas vezes ceder e fazer concessões para aprovar determinados temas. Aliás, só abrindo um parênteses, essa semana eu tive a honra de ser escolhido relator da reforma política na Câmara Federal. E nós três que estamos lá, quero cumprimentar também o Giovanni Feltz, o Marquesan, o Vieira, meus colegas deputados. A primeira frase que eu disse depois de ter sido escolhido, André e telespectadores do Conversas Cruzadas, é que eu tenho certeza que eu não vou conseguir votar a reforma política que eu acho ideal para o país. Eu tenho que conseguir criar um ambiente e fazer maiorias para alterar o sistema naquilo que nós constituímos maioria para votar. Então eu acredito que sempre oposição e governo vão ter um papel importante. Eu espero, inclusive, que com a reforma política, Feltz, exatamente esse tema que tu colocava seja uma das grandes alterações que a gente consiga com a reforma. O fortalecimento programático dos partidos políticos. Porque é disso que a democracia precisa para ela ser melhor. Obrigado. Deputado Nelson Marquesan Júnior, PSDB talvez hoje um dos principais partidos de oposição do país. O senhor acha que o partido está pronto para fazer oposição de novo no governo Lula, que deixa essa herança bendita, digamos assim, para Dilma Rousseff, e agora invertendo a situação aqui no Estado? Como organização, o partido está fortalecido para isso? Boa noite. Bom, boa noite, André. Boa noite, Giovanni, o Vieira, o Henrique, aos telespectadores. E pela voz aqui do André quando iniciou, te cuida, Lazier, porque ele está com vontade aqui, veio afiado, hein? Lazier é ó concura. Vamos deixar bem claro que o homem é o cara. Mas que está bem substituído, tá. Eu queria dizer que eu acho, eu assumi faz 30 dias aqui, né? E a gente teve um papel aqui de governo, foi meu primeiro mandato aqui na Assembleia. E fiquei bastante surpreso em nível nacional com a qualidade dos deputados da minha bancada do PSDB e não tão feliz assim com o resultado, né, das ações nesses primeiros 30 dias, em dois aspectos. Primeiro, na comunicação. Acho que esse é o grande desafio da oposição, né, é se comunicar com a população. Em época eleitoral, com toda a máquina e estrutura de 8 anos de governo que foi usada, do meu ponto de vista, de uma forma ilegal, né? A oposição fez 44% dos votos, se eu não me engano, né? Então eu acho que há uma tendência de, quando existe uma comunicação razoável, da população entender. E acho que a oposição não soube fazer isso em 8 anos, tanto é que mesmo com o mensalão, o Lula se reelegeu, né? E conseguiu eleger a sua sucessora. Então, acho que este é o primeiro papel. E segunda visão que eu tenho é de tristeza dentro do parlamento lá, né? Porque nós vamos à tribuna, nós falamos, mas aqui na Assembleia era possível virar votos. Aqui na Assembleia era possível dialogar com os parlamentares e conseguir suspender uma votação. E adiar para uma semana, 15 dias e até tirar o projeto do governo ou tirar o projeto de um colega, enfim, né? Ou até vencer, enfim, a argumentação tinha uma elasticidade. No Congresso, isso 30 dias de Congresso, né? Eu vi que há uma certa orientação. É do governo, a base vota. E acabou. E a argumentação se torna muito difícil. Apesar de algumas vitórias da oposição, trocando a formatação de um projeto, etc., mas mesmo assim, eu senti uma grande dificuldade e a maior delas talvez seja essa distância, né? Brasília é muito distante, apesar dos meios de comunicação hoje estarem presentes, etc., a realidade é muito distante. Meus primeiros 15 dias, eu tenho que confessar aqui, eu não sabia o que eu estava sendo discutido em plenário, né? Meus primeiros 15 dias lá em Brasília, eu não sabia, eu tinha dificuldade de saber qual era o resultado da votação e como é que eu e o meu partido tínhamos votado. Eu não, porque tem muitos votos que são por liderança, né? Então, tinha essa dificuldade. Imagina para quem está aqui, né? Passado mais uma semana, eu fui ver esses votos e me aprofundar. E realmente, depois a gente pode aprofundar algumas matérias que foram votadas, que eu me assustei com o teor e com a forma que ela foi articulada para ser aprovada. Deputado Vieira da Cunha, reforma política provavelmente seja o grande embate oposição e governo dessa legislatura que aí começa no Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite também ao Feltz, Marquesan e ao Henrique. Eu não creio, porque
A questão da reforma política, ela não é uma questão que me pareça vai dividir o parlamento entre oposição e governo. E os próprios partidos têm dificuldades internamente de definir posições sobre a reforma. Nós não conseguimos, né, Henrique, na legislatura anterior, votar a reforma política exatamente porque o tema é muito complexo. E o Henrique tem um grande desafio como relator da reforma política. Mas vou pedir ajuda para o Vieira e para o Marquesano. Mas a tarefa está em boas mãos. O Henrique, fora a nossa amizade pessoal, que vem de muitos anos, somos colegas anchietanos, né? Isso aí. Ele é uma das grandes figuras lá do nosso Congresso Nacional, ele conquistou o respeito de todos, foi líder do governo Lula. A tarefa de líder do governo é uma tarefa espinhosa, e o Henrique saiu da liderança do governo com grande prestígio, né, entre os seus colegas. Então, eu quero dizer aqui publicamente que essa tarefa está em boas mãos. Obrigado. E eu tenho certeza que o Henrique tem grande capacidade de diálogo entre os colegas todos, entre todas as bancadas, vai conduzir bem esse processo. Eu só não sei se ele vai ter sucesso. Ele, que eu digo, somos nós, né? Exatamente porque os temas são complexos. Os partidos se dividem, inclusive, internamente. Nós do PDT, por exemplo, temos divergências a respeito, né, do voto em lista. Né? Muitos da bancada são contra o voto em lista. O próprio financiamento público não é consenso, embora seja defendido pelo partido. Mas na bancada somos 27 deputados, alguns não concordam com o financiamento público. Então é difícil conseguir consenso nos pontos principais da reforma política. Mas, se nós conseguimos maioria, é o suficiente. E vamos em busca dessa maioria. Como disse o Henrique, vamos fazer a reforma possível. Mas não me parece que seja um tema que vai dividir oposição e governo. Outros temas, sim. Eu acho que a oposição, ela tem o tamanho que a urna lhe deu, e essa a democracia é assim. Se a oposição hoje está, eu não digo enfraquecida, mas eu digo fragilizada numericamente, pelo menos, porque tem grandes quadros da oposição, tanto na Câmara como no Senado, o Marquesano é um deles, mas numericamente está fragilizada, porque o povo brasileiro assim quis, né? Porque o povo brasileiro quis eleger Dilma Rousseff, a primeira presidente do país, e dar a ela uma maioria no Congresso Nacional, e deu, tanto na Câmara como no Senado. E claro que essa maioria, episodicamente, pode haver, como houve agora no episódio do salário mínimo, algumas divergências. Eu, por exemplo, não acompanhei, 1/3 da minha bancada não acompanhou o governo na questão do salário mínimo. Nós tínhamos um colega, deputado federal, que é presidente de uma das principais centrais sindicais do país, que é a Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva, que apresentou uma emenda, ou pelo menos tentou apresentar uma emenda, concedendo um valor maior do que aquele que propunha o governo, de R$560. E nós, 1/3 da bancada, votou com ele, inclusive eu, pelo salário de 560. Mas foi um episódio que aconteceu recentemente, teve os seus desdobramentos. Ainda hoje, os telejornais diziam de uma reunião do ministro do Trabalho, que é o presidente nacional do meu partido, licenciado Carlos Lupe, com a presidente da República. Segundo o noticiário, as coisas ficaram resolvidas. O PDT é um partido da base do governo, nos consideramos da base, o que não significa que nós tenhamos que votar sempre de acordo com a posição do governo. Há algumas questões que são, para nós, programáticas, como é o caso do salário mínimo. O PDT tem uma história, né, com o salário mínimo. Está na carta testamento do Getúlio, contra a justiça da revisão do salário mínimo se voltar os ódios contra mim. Ele escreve na carta testamento, lá em 1954. Antes de ele se suicidar, o Jango foi deposto do cargo de ministro do Trabalho porque propôs dobrar o valor do salário mínimo. O último tijolão de Leonel Brizola, em maio de 2004, foi criticando o valor que na época o Lula concedeu o salário mínimo, na época de R$260. Então há toda uma história de luta trabalhista pela valorização do salário mínimo. Então nós não podíamos deixar, nós, 1/3 da bancada, repito, de votar de acordo com essa luta histórica, esse princípio programático do partido. Então há esse limite, no meu ponto de vista. Eu sou governo,
sou da base do governo, mas sempre que estiverem opostos os interesses do governo e os princípios programáticos do meu partido, eu ficarei com a minha causa. Sim. Esse é o limite, né, da minha lealdade. E eu não aceito, e fui para a tribuna para dizer isso, Henrique, o carimbo de infiel. Não aceito. Ainda mais quando o carimbo da fidelidade é dado, com todo respeito ao Feltz, ao PMDB, que fechou, né, com a proposta do governo e olha, a bancada fiel ao governo. Quando nós sabemos que na campanha eleitoral, repito com todo o respeito aqui ao PMDB, mas mesmo tendo candidato a vice-presidente da candidata Dilma Rousseff, parte do PMDB não apoiou essa candidatura. Então eu não aceito o carimbo de infiel. Quando fiz toda a campanha, coloquei no meu santinho, no meu cartaz, nas minhas faixas, todos nós no PDT colocamos para a presidente Dilma Rousseff, enquanto o outro estava agarrado no pescoço do José Serra para cima e para baixo. E esses são os leais e eu sou infiel? Não posso aceitar isso. Eu concordo com o que tu dizes, que a opinião pública, o eleitorado é que definiu o papel que nos cabe a partir da eleição, né? Oposição, situação. Mas não é absoluto, não é só isso. A fragilidade dos nossos partidos, de um modo geral, uns mais, outros menos, não cabe aqui distingui-los, mas os partidos como instituição, eles fazem com que aconteça isso que Vossa Excelência está dizendo relativamente à esfera federal, mas nós podíamos reportar a questão estadual, onde o PDT foi visto fogaça, portanto, através da vontade popular, deveríamos estar na oposição em conjunto. E hoje o PDT está ocupando papéis preponderantes no exercício do governo Tarso. Então, estas fragilidades, e aí não vai desdouro, imagino, quando Vossa Excelência coloca, em relação ao PMDB na esfera federal. E eu também não estou simplesmente para querer retribuir, digamos assim, em relação à esfera estadual. A constatação que eu faço, o que eu depreendo disso é exatamente a fragilidade com a qual nós nos deparamos do ponto de vista da convicção, do ponto de vista da filosofia, da doutrina, nós nos enquadrarmos dentro de um partido onde tenhamos muito mais cúmplices convergentes do que divergentes dentro desse partido. Mas isso é que eu... Talvez a reforma política pode auxiliar muito nisso. Pegando de novo esse gancho, e eu vi aqui com atenção o deputado Vieira, o deputado Feltz, eu tenho a impressão que quando está se ouvindo agora essa circunstância de como se compõe maiorias, André, para sustentar um governo, fica mais clara a necessidade de mudar o nosso sistema político. Porque na medida em que tu tiveres um tipo de voto que tenha mais relação entre a escolha do executivo e a escolha do parlamento, e o voto em lista, ele traz isto. O voto em lista, por exemplo, no Uruguai, se tu escolhe um determinado perfil de presidente, a tendência é que haja uma maioria programática para este presidente dentro do Senado e dentro da Câmara. Nós aqui sabemos, evidente que o eleitor deu maioria à presidenta Dilma, mas é uma maioria, e eu passei 2 anos e 3 meses, vamos dizer assim, coordenando esta maioria, absolutamente heterogênea, né? Tem perfis muito diferenciados. Pois é, então, é a urna que dá a maioria ou é o governo que consegue construir a maioria? Constrói a maioria, constrói a maioria para além da urna. Né? E a visão que eu tenho da reforma política é que a maioria deve sair ou não da urna mais proximamente. Não que não possa haver uma negociação, Marquesa, só para concluir uma frase, desculpe. Não que não possa haver uma negociação com a gente ouve em todos os países da Europa, faltam 10 votos para fazer maioria para colocar o primeiro-ministro de tal partido. Mas não, por exemplo, você trabalhar uma migração, às vezes, de 20%, 30% do parlamento, que quando o PSDB foi governo, apoiava o governo do PSDB, e quando nós viramos governo, passou a apoiar o nosso governo. Então, é uma espécie de um grupo que está sempre no governo. Isso não é saudável. O melhor é que tenhamos papéis, porque quem está nessa mesa aqui são políticos desse tipo. Tem papel, sabem estar na oposição, sabem estar no governo, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade ainda da política brasileira, por isso é que precisa de reforma. Eu também concordo que a questão da reforma política não será uma questão de governo e de oposição, e esses dias conversando com o Henrique no avião, gostei bastante das ponderações dele, e posso dizer que vou tentar aproximar a gente do PSDB lá, para que a gente viabilize. Eu não acho que a lista vá resolver este ponto específico, né? Eleito pela lista ou eleito por ser o mais votado do seu partido, eu acho que a questão venal pelo poder vai continuar acontecendo
de qualquer forma, em nível federal e em nível estadual. E aqui, no estado, essa situação ela é mais, se a gente analisar os 3 últimos governos, assim, ela é mais gritante aos olhos, pelo menos de uma parcela da população, né, que tem alguma vinculação partidária. Com certeza, ou na campanha ficou desconfortável, ou em algum desses 3 governos ficou desconfortável na composição. Eu, particularmente, sou fã do parlamentarismo e acho que isso, mas não é o nosso caso, né? Acho que isso viabilizaria uma situação bastante diferenciada. Acho que o presidencialismo ele se predispõe a isso, essa liberdade, ou quase uma libertinagem partidária que a gente tem hoje no Brasil. Nem sei quantos partidos tem. Quase 30 no Congresso, quase 30. Não, no Congresso menos, mas registrados no Então eu acho que isso é um equívoco tremendo, né? Fica tudo realmente misturado num saco. Dificilmente tu tem hoje o PT, o PSDB, e aí vem alguns outros partidos, depois 2, 13, e o resto a gente não sabe o que é, onde é que está, né? E é uma misturança generalizada. Eu acho que isso enfraquece a democracia e acho que repito, né, depois da questão do mensalão, até uma das próprias causas do mensalão, ou dos próprios efeitos do mensalão, foi o enfraquecimento do parlamento e o enfraquecimento da democracia. Eu vejo hoje que a população olha e enxerga. O judiciário é o defensor da democracia. O Ministério Público defensor da democracia. E, na realidade, quem realmente defende e representa a democracia e a população é o parlamento e, no nosso sistema também, o executivo, porque é eleito. Agora, deputado Vieira da Cunha, naturalmente isso que o deputado Nelson Marquesan falou, nós debatemos na segunda-feira um descrédito hoje de 92% da população em relação à classe política, especialmente parlamentares. Pode se dar por isso aí? Justamente essa questão de oposição e governo é uma questão assim, muitas pessoas não entendem como é que o partido vai para um lado, vai para o outro, não, uma hora até contra, outra hora você é a favor. Isso realmente tem questões programáticas ou aquela velha história de cargos ainda fala muito alto dentro da política, especialmente no que diz respeito aos parlamentares? Não, eu acho que essa questão dos cargos lastimavelmente influi, né? É o chamado fisiologismo, né? E eu aproveito até a oportunidade para responder ao Feltz nesse particular, porque eu estava me referindo à questão nacional, mas eu não fujo do debate sobre a questão do Estado. Até porque, se dependesse de mim, o PDT não estaria no governo Tarso. Exatamente porque nós tivemos outro candidato. O nosso candidato não foi eleito. Mas há uma particularidade aqui no Rio Grande do Sul que acabou prevalecendo. O Tarso se elegeu no primeiro turno. E ele resolveu ampliar a sua base de apoio, porque no fundo é isso. E aí eu acho que não se trata de um sistema de governo, porque no parlamentarismo isso também ocorre. O exemplo da Alemanha. O exemplo da Alemanha. É um exemplo, um dos sistemas parlamentaristas mais tradicionais, e se uniram 2 opositores em nome da governabilidade. O Partido Socialista e a Merkel. E depois o PV lá também aderiu, né, ao governo para formar uma maioria, depois da eleição. Depois da eleição eles formaram a maioria. E isso ocorre no parlamentarismo. Agora, nós estamos lá não sei se a Bélgica conseguiu resolver o seu problema. Está quase 13. Há quantos? 6, 7 meses, sem primeiro-ministro, sem primeiro-ministro, porque não conseguem formar uma maioria para governar. Então, eu acho que não é uma questão de sistema de governo. O parlamentarismo também tem seus problemas seríssimos. Então, eu acho que não é a questão de parlamentarismo versus presidencialismo. A questão é que todo governo quer ter maioria para poder implementar suas políticas. Mas é legítimo que quem se elege queira, se ele não conseguiu isso na urna, ampliar a sua base de apoio para poder ter, por exemplo, na Assembleia, o governador Tarso Genro está dialogando com todas as forças políticas. Eu acho que faz muito bem. Claro que sim. Convidou o próprio PMDB, né, para conversar. E eu acho, papel de oposição. E eu acho que ele está no seu papel. Né? E embora eu tenha votado contra a participação do PDT no governo, hoje o PDT está integrado ao governo, tem secretarias importantes, como a Secretaria da Saúde, com Ciro Simone, do Esporte, com o Sêbia dos prefeitos, com Afonso Mota. É um partido que está participando do governo, está perfeitamente integrado ao governo. Eu repito, de minha parte, eu votei contra a participação no Diretório Regional, não que eu não queira o melhor para o meu Estado, é que eu achei que por coerência, exatamente pelas razões que tu falaste, Giovanni Feltz, se nós apoiamos um outro candidato e o nosso candidato não se elegeu, o nosso papel era outro.
não necessariamente de oposição, mas pelo menos de independência em relação ao governo que foi eleito sem o nosso apoio. O que eu sinto que a população preferiria, e é o que não ocorre no sistema político, pelo menos o nosso aqui, é que você pudesse compor maiorias para garantir a governabilidade em cima da proposta que vai ser votada no parlamento, que não precisasse o partido ir para o governo para conceder esses votos de maioria. Mas, infelizmente, a nossa cultura não chegou nesse estágio, que seria o estágio ideal. Ou seja, quem concorreu vai para o governo, vai para o executivo, coloca ali os secretários, as funções de confiança, e quem não concorreu tem responsabilidade como oposição de, diante do projeto A, B e C, que é do interesse do Estado, votar a favor no convencimento e inclusive na negociação, né? Dizer, não, se você alterar esta parte aqui, vota a favor. Eu voto a favor. Então você torna o projeto mais próximo daquilo que é uma posição mediada entre a iniciativa do governo. Eu sempre digo uma frase, André, eu sou deputado federal há 12 anos, fui vereador 6. Eu nunca votei um projeto exatamente como eu queria. E isso é bom para a democracia. Porque ninguém é dono da verdade. Porque às vezes também a gente ouve a população na rua dizendo, não, é absurdo, eu tenho a solução. Às vezes me dá vontade de dizer para a pessoa, sente lá para ver como é mais complicado resolver os problemas reais de um governo, da saúde. Porque quando se fala nos 92% de descrédito, nós temos que ter um alerta, gente. Evidente que a política tem problemas, mas cuidado. Porque ninguém inventou outro sistema que não seja a democracia para mediar conflitos, para proteger os mais fracos. Porque se não tiver governo, os mais fracos são engolidos. Quem é que garante? Vamos pegar um exemplo. O Estado organizado é que está garantindo a punição de alguém que cometeu um ato absurdo, que atropelou aquele grupo de ciclistas na rua. Se não tem Estado organizado, vira uma anarquia a sociedade. Então nós temos é que valorizar a democracia. E quando tem erros na política, corrigir os erros, mas não generalizar. Por exemplo, eu li uma manchete essa semana do jornal O Globo, André, estou me estendendo, mas desculpe, um absurdo, entende? Se instalou uma comissão de reforma política para discutir a principal das reformas do país, que aliás pode corrigir boa parte dos problemas que levam as pessoas a ter descrédito na política, e a manchete qual era? Maluf, fulano e Beltrano estão na comissão da reforma. Mas na comissão da reforma tem 40 deputados. É que chama a atenção também. Sim, mas por que chamar a atenção só do ruim? Aliás, eu brinquei, inclusive, eu não fui notícia no jornal O Globo, eu sou o relator da reforma política, Marquesa, e eu não fui notícia. Mas te ouvi na Rádio Gaúcha, o Maluf que deu um pulo, o Maluf deu um pulo lá ficou 5 minutos lá na coisa. Foi capa do jornal O Globo, mas nós temos que pensar nisso aí também. Mas não tem uma certa desqualificação até do processo de seleção? Quem de nós não foi abordado da seguinte forma? Eu voto no homem, eu não voto no partido. E alguns até dizem o seguinte, eu nunca botei o meu voto fora. Se já, eu nunca vou botar o voto fora. O que é botar o voto fora? É votar em alguém que perdeu? Não necessariamente significa ter botado o voto fora. É verdade. Tu pode ter acertado. Muitas vezes tu bota o voto fora quando tu vota em alguém que se elegeu. E aí o eleitor, o cidadão, muitos estão indo para esse caminho, há um empobrecimento, uma desqualificação nessa relação do homem público com o eleitor, com o cidadão. Ele acaba, de um modo geral, não vinculando a relação que ele tem no candidato com o partido. Por isso a provocação. As urnas fazem a oposição, o governo consegue arrebanhar partido do seu lado. E pessoas foram eleitas independente de oposição ou posição ideológica. É que hoje há uma preponderância, um predomínio quase que absoluto dos executivos em relação aos parlamentos. Isso nos fragiliza sobremaneira. Isso, de modo geral, não digo que desqualifica por absoluto, mas ele empobrece, de um modo geral, o fórum importante e fundamental, quem sabe o maior avalizador exatamente do regime, que é a democracia e a sua representação. Então eu dizia numa rádio essa semana também, a respeito disso, um eleitor meu amigo, imediatamente após disse, peraí, eu votei em ti, eu não votei porque tu estava no partido A ou B. E eu sou daqueles que sou homem de partido e eu vejo aqui os colegas deputados, todos identificados com a sua grade partidária. Aqui não tem nenhum que pula de galho para lá e para cá, de uma hora para outra, conforme as suas conveniências. Que, aliás, no Rio Grande do Sul isso aí é um pouco mais rígido de modo geral, né? Então é nesse sentido que eu imagino, nós temos que ter uma definição, as pessoas que pensam assim
estão convergindo para o mesmo partido. Vou pedir uma licença, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, deputado Verdaco. Garanto o senhor Não dá para continuar o programa, né? O patrocinador não entra. É verdade. Aí, pô. Sendo que a pergunta de hoje aqui no Conversas Cruzadas é: a tendência da oposição no país e no Estado é de fortalecimento, 3299-2361, enfraquecimento, 3299-2362, ou permanecer como está, 3299-2363. conversascruzadas@tvcom.com.br é nosso e-mail, e no Twitter @conversa cruzada você também entra com a opinião aqui no nosso programa. Já voltamos.